Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado do Itaú, né? Esses grandes bancos são todos muito tranquilos para acompanhar. A gente já falou do Banco do Brasil numa live, do Bradesco num vídeo. Enfim, né? Não dá para deixar o Itaú de lado, embora tenha vindo, né, muito bom, enfim. Se a gente passar aqui logo para os destaques, né, já temos uma boa noção, né, do que a empresa entregou no trimestre. Então, só de olhar nos destaques, a gente vê, primeiro, né, que o lucro aqui, não vamos para o cantinho, cresceu um pouquinho, 3,6%, mas voltou a um nível assim muito bom, já equivalente ao anterior da pandemia, ou seja, o risco que esses bancos tinham durante a pandemia de ter um default assim, generalizado, um monte de problema de crédito, né? Agora a gente está vendo que não aconteceu, as coisas já voltaram ao normal. Depois a gente vê a carteira prorrogada, que está tudo sob controle. Ou seja, o banco voltou a um patamar pré-pandemia, tá? Não só voltou, mas está com momentum, né? Então, carteira de crédito voltou a crescer. Isso a gente viu também no Bradesco, no Banco do Brasil. Talvez até um pouquinho menos aqui no Itaú, né? Margem com clientes, carteira de crédito, crescendo um pouco mais devagar. O Itaú, ele é muito conservador. É impressionante como a gestão é pé no chão, tá indo devagar. O resultado já tá muito bom, tá? Já é, né, num nível muito legal. Mas eles estão aí melhorando devagar aos poucos, né? Então, assim, cartão de crédito voltou a ser usado bastante. As linhas de crédito em geral voltaram a crescer. Eles estão dando um destaque aí para linhas que têm uma garantia um pouco maior, né? Ou seja, menos risco de inadimplência. Então, cartões aí, ó, foi um destaque de emissão de cartões muito grande. Acho que ele mudou a política de cartões, né? Se não me engano, deu uma reduzida geral aí de tarifa. Não lembro exatamente, mas o Itaú veio para brigar nos cartões de crédito. Mas serviços voltando devagar, lembrando que o Itaú, ao contrário do Bradesco, é uma das principais diferenças entre os dois bancos, é isso. Né? A parte de seguros do Itaú é mais suave. Né? Boa parte dessa receita aqui é de serviços em geral, enquanto para o Bradesco, os seguros é 30% da empresa. Né? Então, essa é uma das diferenças. Índice de eficiência caindo, embora tenha espaço para melhorar, né? No Brasil está um pouco mais baixo. Ou seja, né, o ROI já no Brasil já passou de 20, né? Na América Latina um pouquinho mais baixo. Itaú nos eixos, nos trilhos, tudo tranquilo. Quem faz aquele acompanhamento mais simples assim das empresas, cara, olha esse slide aqui e tá resolvido, já não tem muito mais o que inventar. Sabe que tá tudo bem. Só que tem umas coisinhas bem legais para ver, assim, positivas de tendência para o futuro, né? A digitalização é um ponto chave, a gente vai ver nessa apresentação. Então o IT, que é o braço digital do Itaú, né, um banco totalmente digital, tá com um resultado muito bom, tá? Com 15 milhões de clientes, quer dizer, essa é a meta deles, né? Em setembro eles fecharam com 10 milhões de clientes, que já é um número bom. E tem uma meta de 15 para o final do ano, que é mais ou menos, assim, grosseiramente, o número de clientes do Banco Inter. Então, se o Inter ficou lá aqueles anos e tal, e agora o Itaú estralou os dedos e o IT já é do tamanho do Inter, né? Então, enfim, eles estão crescendo muito rápido e a tendência desses grandes bancos é se digitalizar, enquanto muita gente ficou preocupado, né, que os bancos digitais iam ocupar espaço dos bancos tradicionais. Mal eles sabiam que provavelmente quem vai assumir essa digitalização para valer, né, vão ser os grandes bancos, né, inclusive vão lucrar muito mais que isso. Então os caras adquiriram muitos novos clientes, né, 2 milhões só num trimestre, e a meta é bem ambiciosa. A maior parte, isso é importante, a maior parte dos clientes do IT não são correntistas Itaú, né, então você não está canibalizando os seus clientes, você está trazendo pessoas novas para dentro do guarda-chuva do banco, seja no físico, seja no digital. Os caras querem ter aquelas pessoas como clientes, né? Se ele tiver um perfil para banco digital, beleza, no IT. Se tiver um perfil para banco físico, né, que a gente já vai ver que já não é tão físico, mas vem para o guarda-chuva do Itaú, para dentro do Itaú, né? Então, fora os clientes só IT, esses 2 milhões, né, foram 5,7 milhões de novos clientes adquiridos digitalmente. Ou seja, é aquilo que eu falei. Esse digital, tá, pessoal? Você não precisa ser uma fintech, um banco modernoso para ser digital, né? O próprio Itaú tá, né, tendo muito novo cliente, né, de origem digital. Então, desses 5,7 ou 2,2 foi do IT, né, a maior parte aí deve ter vindo para o Itaú.
Ou seja, né, o próprio banco tradicional está se digitalizando. Fora isso, eles falam bastante aqui de phygital, né? Esse termo eu acho péssimo. Omnichannel eu acho mais legal. Nessa apresentação, né, de fato, a transformação de um banco, né, super tradicional, de agências, em algo mais fluido, né, com a Omnichannel, ou seja, participação digital e tudo mais. Então foram muitos negócios, aí, 14 bilhões, conexões O2O, essa é nova, tá? Eu não conhecia esse termo, que é online to offline. Ou seja, é mais um termo aí desse universo omnichannel, phygital, meio que depende um pouco aí de qual é a área da empresa que a gente está analisando. Ou seja, né, cada vez mais os produtos estão sendo vendidos pelo canal digital. O canal digital traz input de informação para gerente fazer vendas. Ou seja, né, aqui a digitalização está dando certo com bastante resultado. Então é isso, né? Esse primeiro slide aí já diz muita coisa. Mas como foi tão bom, né? Ele merece que a gente veja o resto do resultado. Então, né? Já falei bastante. A palavra que vocês mais vão ver nessa apresentação é digital. Então, e de fato é impressionante, né? O quanto acelerou o número de transações digitais. Isso aqui é contratações de novos serviços. Deve ser de tudo um pouco aí, né? Crédito e tal, não sei o que, mais que duplicou em relação aos anos anteriores e já é 60%, né, das contratações do banco, ou seja, mais da metade vem para o canal digital. O engajamento digital, que aqui eles medem, né, por acessos por usuário mês, já aí, né, crescendo bastante também, 43, ano passado era 37. Venda de crédito nos canais digitais, 2,5 vezes acima. Seguros, 2,6 vezes. Investimentos, 2,8. Cartões, 5 vezes, né? Emissão de novos cartões. E os shares, todos. Shares é bom, né? Os shares, enfim, sei lá qual é o plural, né? Mais ou menos nos 50%. Né? Esse aqui é um pouco abaixo ainda, seguro. Mas cartões, vocês não estão vendo aqui, é 53, tá atrás de mim aqui, fazendo a ginástica. 53. Ou seja, o Itaú já é metade digital, basicamente, né? Então, mesmo sobre a bandeira tradicional do Itaú Banco, que todo mundo conhece, a maior parte da contratação dos novos serviços, cartões, investimentos, seguros, está acontecendo via canais digitais, tá? E, enfim, eles estão com a meta de 100% dos produtos estarem disponíveis no aplicativo, né, mobile, acho que aplicativo, até dezembro. Ou seja, ser o one-stop shop. Esse termo se usa para quando você vai num lugar, ou no caso no aplicativo, e tem tudo que você precisa lá. Tudo mesmo, né? Todos os serviços. Então tá aí, né? O Itaú Digital. E o Phygital, eu acho muito feio isso aqui, né? Phygital. Mas é a mistura do físico com o digital. Então, o que eles estão falando aqui? Que nas agências eles estão usando as informações digitais para oferecer um serviço melhor. Né? Então, tá com os ambientes, os hubs, com as experiências conectadas. Então, assim, se o cara tá acessando pelo mobile e quer falar com alguém, né, tem um acesso direto lá para uma pessoa. Tem gente que ainda tem muita dificuldade. Tem alguns tipos de atendimento, né, que não tem como, né, que uma pessoa é a melhor forma de te atender. Mas o que acontece nessa mistura de físico e digital, né? Você tem os leads, ou seja, né, a pessoa que está tomando as decisões sabe o que o cara lá tá clicando, tá contratando, não está. Então você tem, né, toda uma base de informações que vai subsidiar a tomada de decisão, tanto de venda, né, que é o degrau mais baixo, quanto lá em cima, gerencial, com certeza. Então, ó, as vendas dos gerentes, 25%, um quarto, né, foi originada a partir de leads, né, a partir dessas informações. 75% dos produtos têm experiência omnichannel, 50% de redução time to action, tem vários termos em inglês aí na apresentação. Ou seja, né, os gerentes conseguem tomar as decisões, fazer as coisas mais rápido com a ajuda, né, dos canais digitais, e ainda redução no tempo de lançamento de ofertas. Ou seja, é uma coisa que eu falei bastante de outras empresas, assim, muita gente vê o digital como você abre um site de e-commerce para vender teu produto. E essa transformação digital vai muito além disso, né? Vai tanto da sua empresa para o cliente, como da sua empresa para dentro também, né? A gente está vendo aí todas essas tomadas de decisões, né? Agilidade na hora de decidir, de vender, de resolver. Então é bem interessante o que a empresa tem feito
E assim, com certeza, né? Esse é o futuro, não tem como discordar disso. E eles estão bem posicionados. Então, um destaque. Foi legal que essa apresentação tem uns destaques que eles não costumam dar, né? Para o Itaú BBA, que é o braço corporativo investimento, né? Banco de investimento, banco cooperativo. Esse aqui lembra muito do JP Morgan, né? Quando a gente analisa lá o JP Morgan, né? Que é um banco excelente e tem uma parte de investimentos muito forte. É um banco bem. Né, que ele é diversificado entre banco comercial, banco de investimento, banco corporativo, a parte de varejão, né? E isso é interessante para o Itaú. Quanto mais ele crescer nessas vertentes, mais ele vai agregar valor, né? Então, pelo visto, deve ter tido. Eu de verdade eu não sei qual que é a base de comparação, porque eles estão comparando com 2020, né? Não faço ideia do quão foi impactado aí o BBA em 2020. Mas pelo visto, pelo destaque que eles estão trazendo, né, deve estar vindo com um resultado bom, né, ganhando NPS, né, liderando aí os rankings entre renda variável, fusões, aquisições, né, renda fixa, carteira de crédito crescendo, no agro, que é no segmento que o Itaú nunca foi muito forte. O Banco do Brasil sempre reinou, depois veio o Santander agressivo no agro. Agora, pelo visto, eles estão indo atrás também. Então, parece que, né, eles estão fazendo um bom trabalho nessa segmentação fora do bancão de varejo, né? Isso é interessante, com certeza. Agrega bastante valor para o banco. Tá, o que mais? Bora, sem travar. Vamos lá. Voltando para o Itaú, carteira de crédito, que eu comentei, um destaque, né? Já é um sinal da retomada, né? De uma operação mais saudável de crédito. Então a gente vê um crescimento. Isso aqui é Brasil, né? Mas o total aí. Isso aqui é só total sem as grandes empresas. Tem vários totais. Mas, enfim, crescendo aí alguma coisa entre 5 e 10, dependendo do que você estiver comparando, né? O Itaú tá bem conservador. A gente viu números melhores um pouco no Banco do Brasil e no Bradesco. Mas tranquilo, né? O perfil do banco, só soltar o crédito a hora que a coisa estiver mais tranquilo, né? Não tem como reclamar. E mesmo assim o resultado tá bom, né? Então não dá para reclamar. Saldo médio da carteira de crédito, que vocês não conseguem ver bem, né? Mas o crediário é o que mais está crescendo. Ou seja, né? O pessoal voltando aí a liberar mais crédito pessoal. Tem mais um slide sobre isso. E desse slide é interessante isso aqui, tá? Lembra das análises do ano passado? Esse é o ponto mais importante, era o ponto mais importante, né? Porque agora tá meio que resolvido, da análise dos bancos considerando a pandemia, que era a carteira flexibilizada, a carteira que o Banco Central, né, autorizou os bancos a renegociarem para não dar, né, um default muito grande de crédito no auge da crise, né, e as empresas se organizando. Então, o Itaú tinha mais ou menos uns 50 bilhões, pouco mais, lá em meados do ano passado, que foi o período mais crítico, e devagar vem reduzindo essa carteira, né, naturalmente, ou seja, né, esses créditos renegociados, flexibilizados, né, porque renegociado é outra coisa. Estão sendo pagos, né, enfim, estão reduzindo, e a mesma coisa dos outros bancos, a maior parte tem garantia real, o perfil dos clientes, não está aqui, né, mas o perfil dos clientes deve ser bom, ou seja, esse era um risco considerável na época, hoje, né, está reduzindo, né, normalmente, enfim, logo mais vai ficar no passado, né? Então a inadimplência está relativamente baixa, né? A qualidade do crédito é boa, ou seja, desses 35 bi, a maior parte ainda vai ser recebida, né? Tá super tranquilo. Que mais? Aqui que eu comentei, né? Mais uns detalhes sobre carteira pessoa física. Então, tá, as iniciativas no digital, a captação digital a gente viu bastante. É uma carteira que cresceu bem, né? E com baixa inadimplência, né? Muito bom. Então o banco preferiu focar mais em pessoa física, né? Geralmente quando você tem uma crise, quem sofre mais são as empresas, né? Até pequena e média empresa mais que grandes empresas. Mas, enfim, né? Então o banco preferiu focar mais em pessoas físicas, né? Porque boa parte desses créditos, esses daqui, ó, consignado, veículos, imobiliário, é um crédito muito seguro, né? Porque nesses casos você tem a garantia, né, tanto do veículo quanto do imobiliário, e o consignado é descontado direto na folha de pagamento, né? Ou seja, é bem mais difícil ter inadimplência. Então, é por isso que os bancos na hora da crise correm para essas linhas de crédito que você está mais tranquilo, né? Então, olha aqui o quanto cresceu e o mix de crédito com garantia aumentou também, né? Então, isso com certeza foi uma carteira mais saudável.
para a empresa, né, para o banco no caso. Então ainda segue aumentando cartão de crédito, crédito pessoal, eles devem ter voltado aí com maior volume, cheque especial. Ou seja, né, o banco continua lá ganhando dinheiro como sempre ganhou. Isso aqui, ó, é legal de ver também, o loan to value, né? O que é loan to value? É o valor do financiamento em relação ao valor do imóvel ou do carro, né? Aqui no caso é imóvel. Ou seja, em 2020, né, aquela safra atual, porque essas carteiras são de prazo longo, né, o valor do financiamento era em média 60% dos valores dos imóveis, que já é tranquilo, né? E reduziu um pouquinho mais, ou seja, né, é mais uma garantia. Por quê? Porque no caso, numa inadimplência, alguma coisa, você tem um imóvel de garantia e o imóvel vai cobrir, né, já que em média 55% só é o valor que está no empréstimo, então é mais que o suficiente para cobrir, né, o crédito. Claro, isso aqui é em média, né? E em relação aos veículos, outro indicador legal que é a porcentagem de entrada, então também aumentou. Ou seja, eles estão liberando crédito, né, para financiamento de veículos, mas ó, você vai ter que dar uma entrada maior que também diminui um pouquinho o risco, né? Então, super tranquilo. Veículos é um negócio que tá bem deprimido, né? Todo mundo sabe, ou seja, pode voltar forte aí a hora que, né, que caírem as limitações aí dos condutores, dos semicondutores, né? Condutores são os motoristas. Então pode ser aí mais um drive de crescimento para uma das carteiras. A gente vê a margem financeira com clientes, tá meio modesta ainda, né? O Bradesco eu lembro que tava um pouquinho melhor, mas é aquilo que eu falei, Itaú é conservador, os caras lá são bem tranquilos. E que mais, né? Mesmo assim ainda cresceu porque aumentou o volume da carteira. O spread ainda tá meio baixo, né? A margem tá um pouco, não é que tá baixo, né? O do Bradesco, por exemplo, tá um pouco melhor, mas eles estão ganhando em volume. Super tranquilo, né? Nada muito o que comentar. E na margem com o mercado, aqui o Itaú se destaca, frente a qualquer outro banco, né? É um ponto onde eles são fortes, então, né, tá aqui, a gente vê num momento, né, de crescimento, chegou a ser mais forte no primeiro tri, mas continua bom, ou seja, isso aqui é um potencial bom, assim, pro Itaú, né, acrescentar o resultado do Itaú. Que mais? Cartões foi um destaque também no trimestre. Então voltou a crescer. Eu lembro que eu falei bastante isso. Durante a pandemia, a receita com cartões diminuiu. Uma por causa do volume, simplesmente, né? Reduziu tudo quanto é tipo de compra, né? Inclusive o volume transacionado nos cartões de crédito. E agora tá voltando, né? Tá voltando a receita total, tanto em crédito quanto em débito. O aumento de emissão de cartões foi muito expressivo, que eu comentei no comecinho. Salvo engano, o Itaú fez uma política mais agressiva de emissões de cartões, tenho quase certeza. E o resultado tá aí, né? Aumentou bastante o número de cartões emitidos, o NPS está melhorando, volume transacionado se recuperando, né, da pandemia. Tanto em débito quanto em crédito, as receitas de emissão de cartões seguem crescendo e, né, a taxa de intercâmbio, anuidade caindo, né, taxa de intercâmbio subindo, que é o que ela recebe lá pela utilização, e o que cai é a anuidade, é por isso que eu comentei, eles foram agressivos nesse lançamento aqui, ou melhor, nessas vendas, nessas emissões de novos cartões, né, oferecendo anuidades mais baixas, por isso que reduziu aqui. Só que com certeza isso compensa, né? Compensa na utilização dos cartões e tudo mais. No crédito, né? Enfim, o bolo cresce muito mais. Você abre mão de um pouco de anuidade para crescer teu bolo e aí lá você vai receitar mais em crédito, em taxa de intercâmbio, em outras receitas relacionadas, né? Enfim, em relação à parte de crédito, 85% é crédito à vista dos cartões. Vai ter um pouquinho lá parcelado com juros altíssimos. E mais é uma parte rotativa, vencido. E a banca ganha muito dinheiro com isso. Destaque para a rede, outra coisa que fazia tempo que não via o resultado da rede destacado dentro do Itaú, né? Claro, fica muito difícil a gente avaliar porque eu não lembro de ter visto isso destacado no ano passado e também não tenho noção da magnitude do impacto da pandemia, né? Mas de fato está voltando, o volume transicionado, eles têm, pelo visto, uma política agressiva também de maquininhas smart, enfim, parceria. A rede, o Itaú faz um modelo integrado, ou seja, ele oferece não só vender uma maquininha, mas os serviços todos esses aqui, né, integrados com o Itaú, né, com a conta Itaú, com a empresa, né, tudo meio junto.
Então, esse é o diferencial da rede, né? E pelo visto tá com desempenho bom também, né? Não sei o que que é bom exatamente para eles, mas ó, tem menos reclamações, né? Entrega aí de maquininhas tá rápida, enfim, o uso de canais digitais, volume transacionado tá crescendo. Eles comentam aqui que são líder em antecipação de recebíveis, né? Não dá pra gente ter noção do quanto isso tá, né, crescendo tanto, mas parece que também um resultado bom para eles terem destacados. Mais marcas dentro do Itaú, né? A gente viu a rede, Itaú BBA, né? O Itaú é um conglomerado financeiro. Recentemente foi lançado esse Ion, que é uma plataforma de investimentos meio aberta, né? Aqui o verdinho vai ficar estranho. Então, um aplicativo lá com bastante download, aumentando as carteiras, né? Eles ainda estão, né, no ramp-up, vamos dizer assim, crescendo, os especialistas, e o Itaú está de verdade incumbido disso, né? De crescer nessa área de investimentos. A gente tem visto o quanto o BTG, XP, Modal estão, né, crescendo muito, né? Então o Itaú está de olho, já lançou suas plataforminhas também, é uma plataforma meio aberta, oferece produto do próprio Itaú, mas de outros locais também. Estão apoiando geradores de conteúdo, isso é legal, né? Enfim, tanto mais tradicional como aí o Grupo Globo, como influenciadores digitais, então já estão de olho aí nessa digitalização do mercado, que eu sempre falo, né? Não é só abrir uma loja de e-commerce, é fazer o seu marketing via, né, os influenciadores digitais, ter presença nas redes sociais. Então eles estão lá cumprindo, né, o dever de casa. Bom, vamos dar uma olhada nas receitas de serviços e seguros. Como comentei, seguros é pouco, né? É relativamente pequeno. Eles têm uma parceria. Parceria não, né? É uma parceria com o Porto Seguro. Eles têm uma participação no Porto Seguro, vendem alguns produtos Porto Seguro, mas tem o Itaú Seguradora lá, né? Só que o resultado é pequeno aí, perto, né, de todo o resto. Um bi meio. Não é ruim, mas, né? Considerando que isso aqui já é resultado de seguros, né? Não é, já tem os custos embutidos. Então, é um resultado bom, para falar a verdade, né? Porque o banco teve 6,8 bi de lucro, né? Então, um bom resultado. Claro, isso aqui antes de impor. Enfim, não é desprezível, né? É menos importante que o Bradesco, mas não é desprezível. Então, parte de seguros melhorou, os prêmios, margem de underwriting, índice combinado, sinistralidade caiu. Parte do que a gente tem comentado, né? Provavelmente eles tinham também a sinistralidade de vida meio alta, igual o Bradesco, talvez. E deu uma caída boa. Mas enfim, os serviços como um todos, a gente vê ali meio flat, né? Ela perdeu um pouquinho agora com a XP saindo, que foi o principal queda aqui, né, nas linhas. Mas, né, sem contar a parte da XP e a parte de seguros, teria aumentado 4,8%, né, quase 5%. Que é um bom resultado. Então, de novo, esse é o slide que o pessoal que achou que os bancos digitais iam acabar com os bancos tradicionais pira, né? Porque eles continuam lá receitando, o cartão de crédito cresceu. Aqui dá pra gente ver a melhora na adquirência, né? Em relação ao trimestre anterior. Legal. Em relação a 2020 também. Enfim, ainda é pouco, né? Pra ver o quanto a rede tá indo bem. Mas, ó, receitas com conta corrente crescendo. Ou seja, então ganha 2 bilhõezinhos de reais com taxas de conta corrente, né? Tá aí o impacto dos bancos digitais. Enquanto a gente tá vendo aí, né, Nubank abrindo capital praticamente sem lucros, praticamente não, né? Com prejuízo, o Banco Inter, muita dificuldade para lucrar, né? O Itaú tá lá ganhando muito dinheiro, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Todos os outros. Ou seja, continua muito saudável, né, essa linha de serviços. Lembrando que o Itaú tinha uma receita grande não, né? Mas tinha lá a participação no XP, que não era assim que determinante para o resultado do banco, mas agora saiu, né? Mas mesmo assim continua. É um resultado muito bom. O que mais? Qualidade de crédito. Isso aqui chama atenção também, como tá bom, né? O custo de crédito 2,2. Qualquer número abaixo de 3 aqui é muito bom. Continua excelente. E os indicadores de qualidade também melhoraram todos aqui, né? De NPL. NPL é Non-Performing Loans, acho que é isso. Né? Os empréstimos que estão com algum probleminha, todos caindo. Né? O NPL também aqui num prazo um pouco menor, também uma trajetória de longo prazo, né, descendente.
Ou seja, né, a qualidade de crédito está impecável. É aquilo que eu falei, o Itaú é muito conservador. Então, na hora de voltar, retomar o crescimento, geralmente eles não retomam tão rápido. Mas, né, o risco que ele corre com crédito também é mais baixo. E nas despesas, outro destaque, assim como também. Ficando repetitivo, né? Assim como o Bradesco e Banco do Brasil. Né? Um controle muito bom de despesas aí, ó, 2%. Isso aqui é trimestre anterior, é melhor ver esse aqui. Ano contra ano também 2% acima, abaixo de qualquer índice que você quiser comparar aí, né? Muito bom essa gestão de custos, né? Tudo bem administrado. Isso que eles estão tendo, né? Aí uns programas de eficiência, uns gastos que é meio investimento, né? Investimento em tecnologia, em negócios, e ainda assim não aumentou as despesas, né? Excelente o resultado da empresa. Índice de eficiência em trajetória de queda também. Tem espaço para melhorar isso aqui, tá? Isso veremos com certeza eles queimando essa gordurinha ali mais para frente, né? Dá para o Itaú rodar uns 30 e poucos por cento tranquilo, né? É bom com uma gordura a mais. Então, o índice de capital, Tier 1, tá lá em volta dos 13%, super tranquilo. Eles comprometendo aí com emissões zero até 2030, carbono, desculpa, 50% até 2030 e zero em 50. E muito legal, de novo eu destaco essa questão da transformação de cultura, né? O sistema bancário, fiz uma lambança aí. O sistema bancário brasileiro sempre foi assim muito tradicional assim, né? Tinha um ecossistema próprio e tal. E claro, né, o mundo está mudando, está se digitalizando e agora a gente vê esses bancos entrando para valer. Né? Então aqui eles fizeram a analogia do iceberg, né? Na ponta o que está dando para ver já é as contratações digitais em 60%, que a gente falou bastante. Né, melhora de NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma avaliação de satisfação dos clientes. Isso é outra coisa. Quem é mais novo não vai ter essa noção, mas o pessoal que já é mais antiguinho igual eu, cara, banco lá antigamente era uma das piores experiências de cliente possível. Né? Era tudo demorado, difícil, filas intermináveis, tempo de atendimento enorme. Ele sempre tentava te empurrar um negócio errado lá nos extratos. Né? Eles tinham essa mentalidade assim de tentar ganhar dinheiro em detrimento do cliente. E hoje vem mudando, né? Para uma mentalidade de ganhar dinheiro com, né, a satisfação do cliente. Né? Então, o melhor banco para se trabalhar, os negócios digital lá no O2O, novidade. Vão lançar 100% dos produtos mobile, né, disponibilidade dos canais digitais bem alta. Né? E eles estão falando que é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa de transformação cultural. São coisas que não aparecem, né? Então, a forma de trabalhar, menos hierarquia, mais agilidade, os incentivos vinculados à valorização das ações, que é legal pra gente, programa de sócio, enfim, que mais? Investimento em novas plataformas, modernizando o sistema. Isso aqui é uma coisa que o pessoal fala muito, né? A gente tem amigos aí que trabalham nos bancos em geral. Como era uma bomba relógio, diz que esses sistemas de banco era tudo nos código antigo, uma confusão, que só tinha um cara que sabia mexer e tal, né? Um risco, e agora eles estão migrando, modernizando a base, né? Migrando para cloud, modernizando as linguagens, né? Para ganhar eficiência nisso, mais agenda associativa, merge acquisition, integrações, modelo mais ágil, o Cubo Network, faz tempo que eles não falavam, que é um acelerador aí de startups, ou seja, né? A cultura digital vai muito além de um aplicativo, né, num cartãozinho digital. É isso. Tem o guidance ainda, né, pra gente fechar. Eles mantiveram o guidance, não alteraram, então destaque para crescimento da carteira de crédito, que é um guidance bom, porque tá vindo um pouco abaixo disso. Então eles mantiveram o guidance, né, talvez esperando um quarto trimestre melhor, né, já soltando as amarras aqui. Margem financeira com clientes tá ok, com o mercado tá bom também. Custo de crédito é um outro que tá com um guidance alto, né? Então acho que eles estão sendo conservadores aqui, bem conservadores. Receita de serviços tá bem sob controle, desculpa. Despesas tá bem sob controle, né? Entre menos 2 e 2. E receita de serviços crescendo ok, né? Talvez com a XP não bata aí no guidance, mas enfim, tá bem dentro do planejado, ou seja, está entregando um belo resultado. Os bancos eram uma incógnita durante a pandemia, né, logo depois,
Mas hoje a gente está vendo, né, que eles estão, na verdade, se transformando para serem empresas melhores ainda no futuro. Ok, pessoal? Opa, deixa eu botar o loginho, agora sim. Então é isso, né? É meio repetitivo, mas né, faço questão de trazer esses bons bancos aqui. No trimestre passado eu falei de Santander. Cara, os 4 grandes bancos brasileiros, todos super bem. Né? O Banco do Brasil destoou um pouco, tem um pouco mais de risco, mas né, tudo sob controle também, administrando bem. E Bradesco, Itaú, Santander, os 3 estão indo muito bem. Né? O Santander é um pouco mais né, amarra solta, mais felicidade nos pés. O Itaú um pouco mais conservador. Bradesco talvez no meio do caminho, mas os 3 super bem. A gente está vendo os bancos digitais hoje com dificuldade para ganhar dinheiro, enquanto os tradicionais continuam lá tranquilos. Ok, pessoal, então era isso por hoje. É só um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!